Oi, meninas. Então, meu nome é Amanda. Eu faço pós-doutorado no Instituto Oceanográfico da USP e eu trabalho numa área chamada astrobiologia. E eu vou contar para vocês, então, um pouquinho sobre essa área da ciência, né, chamada astrobiologia. Mas antes de contar sobre astrobiologia, eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, né, bem breve, na verdade, mas de como eu cheguei e decidi que eu gostaria de trabalhar com essa área chamada astrobiologia. Então, desde criança, eu sempre fui fascinada por assuntos de tanto de espaço, como, por exemplo, Star Wars, quanto também coisas de dinossauros, Rei Leão. Então, todos esses filmes e desenhos me influenciaram bastante e eu sempre fui muito curiosa. Então, eu sempre queria saber o porquê de tudo. E aí, uma das coisas que eu mais gostava era, por exemplo, sentar de noite e olhar as estrelas. E com isso eu sempre me perguntava, será que tem alguém olhando de volta? Né? Então, eu sempre fui muito curiosa em relação a essa pergunta também. E aí eu decidi, depois quando eu estava no ensino médio, que eu queria, então, desvendar os mistérios da vida. Então, eu decidi que eu queria fazer faculdade, né, graduação de biologia. E aí aqui tem uma foto que foi aí o começo desse sonho que eu tive quando era criança, que eu queria me tornar uma cientista e uma bióloga. Então, aqui nessa imagem sou eu tomando trote, né, na faculdade. Então, foi nesse momento que tudo começou, que esse grande sonho começou. E aí, durante a faculdade, eu tive o primeiro contato com esse nome, com essa área da ciência chamada astrobiologia. Então, afinal, o que é a astrobiologia? Então, na faculdade, né, eu descobri que a astrobiologia, ela tenta responder a essas perguntas, principalmente. Como, por exemplo, o que é a vida, né, como a gente conhece, pelo menos, como que a vida se originou, como que a vida evolui e quais são os limites da vida. E também qual que é o nosso futuro na Terra? Será que a gente vai explorar outros lugares além do nosso planeta? E também a astrobiologia busca responder a uma das maiores perguntas da humanidade, né? Que na verdade a humanidade se faz desde os primórdios lá da nossa civilização, que é: será que a gente está sozinho no universo? Então isso aí é mais ou menos o que a astrobiologia, as perguntas que a astrobiologia busca responder. E aí, com isso, eu me apaixonei completamente, porque eu sempre tive essas crises existenciais, assim, de quando era criança, do tipo, qual que é o sentido de tudo, como que tudo surgiu, como que a vida surgiu. Aí, a partir disso, ou no primeiro contato que eu tive com a astrobiologia, eu decidi que eu queria me tornar astrobióloga. E aí, eu cheguei em casa, né, e contei para minha mãe, né, mãe, eu quero, isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero ser astrobióloga. E aí ela fez uma cara, assim, de paisagem e super preocupada, assim, mas, meu Deus, afinal, o que que é isso, né? E aí eu tive, muitas pessoas já me perguntaram, mas com a astrobiologia, o que que você vai fazer? Você vai fazer mapa astral? Você quer ter contato com extraterrestres? E aí, na verdade, eu sempre explico, né, que não. Na verdade, a astrobiologia, ela é uma área da ciência como qualquer outra área e que busca responder aquelas perguntas que eu mencionei agora há pouco. E aí, então, uma das perguntas que a astrobiologia se faz é como que surgiu a vida. Então, até o momento, a gente não tem nenhum exemplo de alguma vida que a gente encontrou fora do nosso planeta. A gente só encontrou até o momento, a gente só tem um exemplo da vida no nosso planeta. Então, a partir disso, a astrobiologia, ela também busca entender qual que é o fenômeno da vida. Então, como que a vida surge? Como que a vida surgiu no nosso planeta? Então, essa é uma das grandes perguntas que a astrobiologia também se faz. E só que, na verdade, essa é uma das perguntas que a gente ainda não sabe muito bem a resposta para isso. A gente sabe o momento que a vida teria surgido, né, no nosso planeta, que poderia ter sido algo em torno de 3,5 bilhões de anos atrás. Então, a Terra, ela tem 4,5 bilhões de anos. Então, a gente sabe mais ou menos quando a vida teria surgido, mas a gente não sabe responder ainda como a vida surgiu. A gente tem alguns indícios, né, alguns experimentos, mas a gente não sabe exatamente
como que a vida surgiu no nosso planeta. Por quê? Porque é um evento que aconteceu há bilhões de anos atrás, então é muito difícil a gente remontar o que aconteceu nesse evento. Mas a ciência vem avançando aos poucos para tentar buscar respostas para essa pergunta. Mas a gente tem algumas hipóteses, né, entre os cientistas para tentar responder aonde que a vida teria surgido no nosso planeta. E uma dessas hipóteses seria que a vida teria surgido nessas fontes hidrotermais do oceano profundo. Então, são como se fossem vulcões no fundo do oceano. Então, essas fontes hidrotermais, elas saem, elas têm contato com o magma da Terra, né? E elas esquentam a água ali ao redor, né, no fundo do oceano, e tem essa dissolução de alguns minerais, o que faz com que tenha essa coloração escura em algumas dessas fontes hidrotermais. Então, isso aqui é uma condição de temperaturas muito quentes, né, que podem chegar a 100 graus ou até 400 graus de temperatura. Então, os cientistas acreditam, né, através de muitas hipóteses, de que a vida pode ter surgido nessas fontes hidrotermais lá no fundo dos nossos oceanos. E aí a gente se pergunta, como será que foram as primeiras formas de vida no nosso planeta, né? Como será que elas... Qual eram os primeiros tipos de vida que surgiram na Terra? Então a gente sabe que não eram vidas complexas, não era nenhuma forma de vida complexa. Eram praticamente bactérias, né? São aqueles seres procariontes que vocês já devem ter visto na escola. Então, esses seres procariontes, que seriam as bactérias e as arqueias, teriam sido, então, os primeiros seres vivos a surgir no nosso planeta. E aí, aqui, para vocês terem uma ideia de tempo, né, do tempo geológico e o tempo que a vida evoluiu ao longo da história do nosso planeta, aqui vocês podem fazer até isso em casa, vocês podem esticar a mão de vocês, e aqui vocês imaginam que a gente vai ter uma linha do tempo, né, do ombro até a pontinha do nosso dedo. E aí o que a gente vê aqui é que a vida teria surgido mais ou menos nesse momento, que teriam sido então aqueles seres procariontes, então em torno ali de 3,5 bilhões de anos, ou até alguns cientistas indicam que poderia ter sido mais antigo ainda, em torno de 4 bilhões de anos. E só para a gente se localizar aí nesse tempo geológico do nosso braço, a gente, né, nós seres humanos, teríamos surgido bem aqui na pontinha da unha. Então aqui seria mais ou menos o tempo que nós humanos chegamos, né, que nós surgimos no planeta, né, através da história da evolução das espécies. E aqui a gente tem, para vocês se localizarem também, a origem dos dinossauros, que teria sido ali nesse período, perto dos nossos dedos. Então, vocês podem ver que a maior parte da história do nosso planeta foi ocupada por micro-organismos, por bactérias e arqueias, ou seja, pelos seres procariontes. E aí uma coisa muito importante, um assunto muito importante que a astrobiologia busca responder é entender quais são os limites da vida aqui na Terra. Então, por que a gente precisa saber disso? A cada momento, a gente descobre um novo organismo que é um recordista de algum parâmetro da vida. Por exemplo, a gente descobre uma nova bactéria que sobrevivia a temperaturas mais baixas do que a gente imaginava. Então, a gente ainda não consegue definir exatamente quais são os limites da vida, por isso que muitos estudos estão sendo feitos em relação a isso. Mas então eu vou mostrar para vocês o que a gente tem hoje em relação aos limites da vida, né? Aos limites da vida como a gente conhece até o momento. E por que isso é importante quando a gente pensa buscar a vida fora da Terra? Porque a gente sabendo quais são as condições que a vida é capaz de suportar, a gente pode procurar essas condições parecidas fora do nosso planeta, tá? Por isso que é muito importante a gente tentar entender quais são os limites da vida como a gente conhece. Então, eu vou, por exemplo, fazer agora uma pergunta para vocês. A gente tem aqui uma imagem de um gelo, né, de um iceberg na Antártica. E aí eu pergunto para vocês, será que no meio desse gelo existe alguma forma de vida ali? E a resposta é sim.
E que tipo de vida que a gente encontra, por exemplo, no interior desse gelo, seriam as bactérias, os micro-organismos procariontes, tá? E só que apesar da gente falar de limites da vida e a gente encontrar esses organismos nos ambientes mais inóspitos que a gente imagina aqui na Terra, por exemplo, no fundo dos oceanos, em vulcões, em desertos, em lagos com muito sal. Então a gente, apesar de encontrar a vida prosperando nessas condições tão extremas, a gente tem um limite para a vida como a gente conhece. Então qualquer ser vivo, por mais extremo que ele seja, ele vai precisar de água líquida para sobreviver. Então, isso é uma regra que a gente encontra para qualquer tipo de vida, pelo menos até o momento. Então, todo tipo de vida precisa de água líquida para sua sobrevivência. E aí, como que a gente chama esses organismos que vivem nesses lugares tão extremos, tão inóspitos do nosso planeta? Então, eles são chamados de micro-organismos extremófilos. Então, como o nome já diz, extremófilos quer dizer que eles gostam de extremos. E o que isso quer dizer? Então, muitos desses extremófilos, por exemplo, para eles, viver numa temperatura lá de um vulcão a 100 graus, para eles é ótimo, né? Para a gente é extremo, mas para eles é uma condição ótima. Então, eles gostam de extremos, eles não só sobrevivem aos extremos, mas eles precisam desses extremos para a sua sobrevivência, tá? E eles são, então, praticamente bactérias e arqueias, que são os seres procariontes. Então, eu vou dar agora alguns exemplos para vocês de tipos de extremófilos que a gente pode encontrar. Então, vou dar só alguns nomes, só para vocês saberem toda essa diversidade de extremófilos que a gente conhece, né, até o momento. Mas eu vou dar só alguns exemplos, para não me alongar muito nessa parte. Então, quando a gente encontra esses extremófilos em lugares muito gelados, como, por exemplo, lá no gelo da Antártica, a gente chama eles de piscicrófilos, ou seja, eles gostam de frio. Então, temperaturas baixas, eles são chamados de piscicrófilos, quando eles vivem lá no interior dessas geleiras. Os extremófilos que gostam de temperaturas altas, que vivem, por exemplo, em vulcões, eles são chamados de termófilos e também de hipertermófilos. Qual que é a diferença entre os dois? Termófilos, geralmente, eles vivem em temperaturas ali em torno de 60 graus. Os hipertermófilos, eles vivem em temperaturas em torno de 100 graus. Então, eles resistem a temperaturas muito altas. No fundo dos oceanos, por exemplo, qual que é o problema que os seres vivos encontram lá nas maiores profundezas dos nossos oceanos? É a alta pressão. Então, aqui tem um exemplo do que a pressão pode fazer aí nesse exemplo, a gente tem um copinho de café, né? Esses copinhos de café normais que todo mundo toma. E aí esses cientistas pegaram esse copo de café e colocaram ele a 1.500 metros de profundidade lá no fundo do oceano. E olhem o que a pressão fez com esse copinho. Então ela amassou completamente. Imagina o que essa pressão faz com uma célula de um micro-organismo, de uma bactéria ou de uma arqueia. E ainda isso a gente vê esse exemplo a 1.500 metros de profundidade. A maior profundeza dos nossos oceanos chega a 11 quilômetros, ou seja, 11 mil metros. E a gente já encontrou extremófilos sobrevivendo nessa profundidade. Então, eles são muito resistentes a suportar essa condição de pressões muito altas. E aí, agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos de recordistas da vida que a gente tem até agora. Então, em relação a alguns parâmetros. Então, a primeira que eu vou mostrar para vocês é essa bactéria, que eu acho ela incrível. Ela se chama Deinococcus radiodurans. Então, vocês podem imaginar, como o nome já diz, radiodurans, ela consegue suportar altas doses de radiação. Então, ela é muito resistente à radiação. Só que o incrível da Deinococcus é que ela não suporta só altas doses de radiação. Ela suporta vários outros parâmetros, como, por exemplo, alguns cientistas já fizeram experimentos com ela para ver se ela sobreviveria ao vácuo, e ela sobrevive. Ela sobrevive a condições de pouquíssima umidade e a variações de temperatura
muito altas também. Inclusive, alguns astronautas da NASA fizeram um experimento a bordo da Estação Espacial Internacional, que está aqui nessa imagem, e eles colocaram ela na parte externa ali da Estação Espacial Internacional, ou seja, em condições do espaço. E adivinhem, ela conseguiu sobreviver. Então, por isso que ela é chamada de poliextremófila, porque ela suporta muitas condições extremas ao mesmo tempo. Inclusive, essa bactéria Deinococcus radiodurans está no Guinness Book, né, que é aquele livro de recordes, como o ser vivo mais resistente a vários parâmetros que a gente conhece, principalmente a radiação. Tá? Então, aqui eu trouxe outro exemplo de um extremófila em relação à temperatura, que é a nossa recordista de temperatura alta. Então, essa é uma arqueia, e ela tem esse nome aqui super estranho, que se chama Methanopyrus candleri. E ela consegue suportar temperatura de 122 graus, ou seja, é muito alta essa temperatura. E a gente não conhece, até o momento, nenhum tipo de vida que consegue suportar temperaturas maiores que essa. Então, essa é a nossa recordista de temperaturas altas. E ela já foi encontrada em fontes hidrotermais, aquelas fontes hidrotermais que eu mostrei para vocês, né, em oceano profundo. Então, é o lugar que ela vive, que ela gosta de viver. Bom, em relação a temperaturas baixas, qual que é a nossa recordista? É essa bactéria que se chama Planococcus allocriófilos. Então, esse nome que ela tem quer dizer o quê? Que ela suporta o frio, que é esse nome crio, e o halo quer dizer sal. Então, ela suporta o frio e a altas concentrações de sal também. Então, isso é muito interessante. Eu vou explicar para vocês por quê. Então, essa bactéria, ela consegue sobreviver a temperatura de até menos 25 graus. Então, é uma temperatura muito baixa. Só que aí vocês devem estar se perguntando. Eu falei para vocês que só é possível ter vida com a presença de água no estado líquido. Então, por que raios ela consegue sobreviver a menos 25 graus? Então, o segredo está nesse nome que eu mencionei para vocês. Por quê? Essa bactéria, ela vive no interior das geleiras, e no interior de algumas geleiras, a gente tem uma concentração de sal muito alta. E o que o sal faz com a temperatura de congelamento da água? Ele vai diminuir essa temperatura de congelamento. E com isso, mesmo a menos 25 graus, no interior dessas geleiras, a gente consegue ter um pouquinho de água líquida. É como se fossem umas veias de água líquida, que é onde essas bactérias conseguem sobreviver. Então, elas só conseguem sobreviver a menos 25 graus porque vai ter um pouquinho de água líquida devido à alta concentração de sal no interior dessas geleiras. E essa informação ela é muito interessante porque a gente observa esse tipo de sal no interior de lugares gelados, por exemplo, em Marte. Então, no solo de Marte também tem formações parecidas com essa, né? Então, essa bactéria ela pode ser um modelo aí para a gente tentar entender um pouquinho como poderia ser uma possível vida em Marte, né? Poderia sobreviver ali no solo de Marte, que é muito gelado. Bom, outro exemplo que eu trouxe é uma arqueia, que ela é acidófila. Então, o que quer dizer isso? Ela sobrevive a condições muito ácidas, né? Então, aqui a gente tem uma imagem de fundo, é um lago ácido. E vocês imaginam esse lago ácido? Por exemplo, se a gente colocar nosso dedo ali nesse lago, a gente volta sem dedo, né? Nosso dedo é dissolvido, praticamente, porque esse pH, ele é muito ácido. E essa bactéria, ela consegue sobreviver tranquilamente em valores de pH próximos de zero, o que é muito, muito, muito ácido. Então, ela é a nossa recordista, né, essa arqueia, em relação a pH baixo, a condições ácidas. Então, né, eu falei para vocês desses tipos de vida que a gente encontra nesses lugares mais extremos que a gente poderia imaginar. Então, até algumas décadas atrás, a gente jamais imaginaria que existia vida nesses locais aqui da Terra tão extremos, e os cientistas recentemente vêm descobrindo cada vez mais
esses extremófilos, né, nos nossos ambientes extremos da Terra. E aí, a gente, né, a comunidade de cientistas começou a se perguntar se a gente encontra vida nesses lugares tão inóspitos, como a gente tem aqui de exemplo o deserto do Atacama, que a gente tem algumas regiões que não chove há milhares de anos. Então, no deserto do Atacama, a gente tem alta incidência de radiação, baixa disponibilidade de água, aquelas flutuações de temperatura por ser uma região desértica, né? Então, de dia é muito quente, à noite é muito frio. Então, todas essas condições, por exemplo, do deserto do Atacama, a gente vê algumas parecidas em algumas regiões de Marte, como é o caso dessa cratera que está aqui nessa imagem. Então, os cientistas começaram a se perguntar: mas se a gente encontra vida aqui na Terra, nessas condições tão extremas, será que em condições parecidas fora da Terra, a gente não poderia também encontrar vida? Então, a partir disso, começou aí a discussão da gente tentar buscar essas formas de vida fora do nosso planeta. Só que a gente se pergunta: que tipo de vida que a gente quer buscar fora da Terra? São alienígenas? Não. A gente, a princípio, né, a astrobiologia como ciência, ela não procura aquele homenzinho verde clássico dos filmes que a gente vê, né, na TV. Então, qual é o tipo de vida que a gente pretende, né, encontrar fora do nosso planeta, que a gente está buscando, né, fora do nosso planeta? Seriam os extremófilos, né, que vocês viram agora há pouco. Então, eles são os organismos modelos, né, que a gente tenta, construir ferramentas tecnológicas para tentar detectar algum indício desses extremófilos ou alguma coisa parecida com extremófilos fora do nosso planeta, tá? Então, seriam bactérias, algo parecido com bactérias e arqueias, seres procariontes, que a gente procura, então, fora da Terra. E aí a pergunta que eu vou deixar para vocês é: aonde que a gente pretende buscar a vida, né, fora do nosso planeta? Aonde será? Então, eu vou dar alguns exemplos de alguns alvos que têm sido bastante discutidos pelos cientistas. Então, primeiro eu vou falar em relação ao nosso sistema solar. Então, um dos principais alvos que vocês já devem ter visto muito aí na televisão, em documentário, é Marte, né? Então, esse aqui é uma imagem do planeta Marte, que tem sido aí um dos principais alvos para a gente buscar algum tipo de vida. E Marte é muito interessante que quando a gente pensa no passado de Marte, a gente vê que ele tinha condições que poderiam ser semelhantes às condições da Terra. Então, tem alguns cientistas que sugerem que Marte poderia ter tido lagos ou até oceanos mesmo de água líquida, vulcões ativos. Então, parece que Marte no passado era relativamente ameno às condições e que poderiam propiciar o surgimento e a manutenção de algum tipo de vida. Só que hoje a gente vê que Marte tem condições muito inóspitas, certo? Então a gente vê esse planeta todo desértico, com condições totalmente inóspitas. E por que isso aconteceu com Marte? Por que ele foi ficando de uma condição habitável, né, que poderia ter, então, condições parecidas com a Terra, né, de ter oceanos ou lagos de água líquida, rios, e por que ele ficou completamente seco, né, e desértico? Então, tem algumas hipóteses para isso. Então, qual que é uma das hipóteses mais aceitas pelos cientistas? É que Marte, ele é um planeta que ele é menor do que a Terra, e o núcleo de Marte, né, porque vocês lembram que a Terra tem um núcleo metálico fundido, né, um núcleo líquido, e o núcleo de Marte, por ele ser menor, ele acabou resfriando muito rápido, muito mais rápido. E com esse resfriamento do núcleo de Marte, o que aconteceu? Marte perdeu o campo magnético. Então, por quê? A gente sabe que o que faz o nosso campo magnético aqui na Terra? É justamente esse núcleo metálico, né, líquido, e com o movimento de rotação do planeta, ele gera o campo magnético que protege o nosso planeta aí de toda a radiação solar e de muitas outras condições espaciais que poderiam danificar muito a superfície do nosso planeta e a nossa atmosfera. No caso de Marte, como esse núcleo resfriou,
ele perdeu, então, essa formação desse campo magnético. Então, sem campo magnético, os raios solares começaram a varrer a atmosfera de Marte. Com isso, diminuiu o efeito estufa, né? Então, Marte resfriou. A água líquida, a água restante que ficou em Marte foi completamente congelada pelas temperaturas muito baixas, porque o planeta resfriou com essa perda do efeito estufa. E também diminuiu a atividade vulcânica, porque a atividade dos vulcões, ela se dá devido a essa presença desse magma, desse núcleo líquido metálico. Então, todas essas condições fizeram com que Marte ficasse hoje esse planeta desértico, né, que a gente, né, consegue observar. Só que algumas pesquisas muito recentes, acho que no máximo 2 anos atrás, tem mostrado indícios de que Marte hoje pode ainda ter um pouco de água líquida, sim. E isso foi aí uma revolução na comunidade científica, essa descoberta. Então, os pesquisadores descobriram, que nem está aqui nessa imagem, que na região do Polo Sul de Marte pode ter, né, um lago de água líquida de mais ou menos 20 quilômetros de extensão, ou seja, seria muita água líquida, né, 20 quilômetros de água líquida. E esse lago, ele estaria abaixo de uma camada de gelo de mais ou menos 1,5 km de solo congelado, né. Então, essa descoberta fez com que novas discussões sobre a busca de vida de Marte viessem à tona, porque antes a gente tentava focar em Marte para tentar buscar um tipo de vida que poderia ter prosperado no passado, quando as condições eram mais amenas. Então, os cientistas discutiam na questão da busca de fósseis, por exemplo, né, de organismos que teriam vivido no passado, quando as condições eram mais amenas em Marte. Mas com essa descoberta de água líquida atualmente, então hoje, muito provavelmente que algumas regiões de Marte tenham água líquida, então novas discussões surgiram com os cientistas para então a gente tentar mandar uma sonda e tentar buscar vida presente, né? Uma vida que poderia estar lá nesse momento sobrevivendo nessas condições de água líquida. Bom, mas além de Marte, no nosso sistema solar, a gente teve descobertas nos últimos anos incríveis em relação à presença de água líquida, que até pouco tempo atrás a gente achava que era basicamente só na Terra que a gente tinha água líquida em abundância. Mas a gente já descobriu muitos oceanos extraterrestres no nosso sistema solar. Vocês sabiam disso? Então, esses oceanos extraterrestres, eles têm chamado a atenção da comunidade científica porque eles têm condições que poderiam ser muito propícias para o surgimento de vida. Então, eu vou dar para vocês, principalmente, 2 exemplos desses oceanos no nosso sistema solar que têm sido discutidos para a gente tentar mandar alguma sonda para tentar buscar algum tipo de vida. Então, o primeiro deles seria uma lua, que é uma lua gelada, que se chama Europa, é uma lua de Júpiter, né? Então, Europa, essa lua de Júpiter, aqui tem um esquema do que os cientistas acreditam que seja, então, a sua estrutura interna, a estrutura interna dessa lua, e ela é uma lua gelada, então ela tem aí uma camada, né, de gelo espessa, que teria mais ou menos 10 quilômetros de espessura, mas abaixo dessa camada de gelo, os cientistas encontraram indícios de ter um oceano de água líquida muito abundante. E esse oceano de água líquida, existe uma estimativa que ele poderia ter 100 quilômetros de profundidade. Ou seja, é muito mais profundo que os nossos oceanos, porque a profundidade máxima dos oceanos na Terra é 11 quilômetros. E Europa, essa lua, teria mais ou menos 100 quilômetros de profundidade. E tem uma estimativa que é capaz de Europa ter quase 3 vezes mais quantidade de água nesses oceanos do que a gente tem aqui no nosso planeta, o que é absolutamente maravilhoso e incrível. A gente tem um lugar no nosso sistema solar, além da Terra, com um oceano tão abundante. E então, os cientistas estão discutindo como que a gente poderia acessar esse oceano. O problema que a gente tem hoje
é tecnológico, porque a gente não tem, até o momento, tecnologia capaz de perfurar essa camada de gelo para acessar esse oceano. Então, isso está sendo desenvolvido, né, por muitos grupos de pesquisa, principalmente da NASA, só que até o momento a gente não tem aí uma sonda, um equipamento, uma tecnologia capaz de perfurar uma camada de gelo dessa espessura num lugar remoto, né, fora do nosso planeta. A gente ainda não sabe como fazer isso, mas eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter aí muitas coisas interessantes em relação à exploração dessa lua chamada Europa. Bom, eu trouxe outro exemplo de outra lua do nosso sistema solar que também abriga um oceano de água líquida, que é uma lua de Saturno, né, do planeta Saturno, que se chama Encélados, tá? Então, Encélados é uma lua gelada também, e ela é bem menor do que Europa, é uma lua bem pequena, só que da mesma forma que em Europa, os cientistas encontraram um oceano de água líquida em abundância, né? E também abaixo de uma camada de gelo, que seria um pouquinho menos espessa do que em Europa, teria mais ou menos 5 quilômetros, né, de espessura. E o incrível de Encélados é que os cientistas descobriram indícios de que pode ter lá no fundo do oceano aquelas fontes hidrotermais que nem a gente observa aqui na Terra, que nem eu mostrei para vocês no começo, né? E eles encontraram indícios da presença dessas fontes hidrotermais, o que é absolutamente incrível, porque a gente sabe que no nosso planeta, essas fontes hidrotermais, elas tiveram condições que provavelmente propiciaram a origem da vida no planeta, e também ao longo, né, de toda a história do nosso planeta, a gente vê os extremófilos sobrevivendo nessas fontes hidrotermais. Então, essa descoberta foi uma descoberta muito importante para a astrobiologia. Então, esses cientistas teriam encontrado indícios da presença de fontes hidrotermais no fundo desse oceano. E vocês podem ver nessa imagem que a gente tem umas plumas, né, sendo ejetadas aqui em direção à superfície. E isso é uma condição interessante quando a gente pensa em mandar uma sonda para detectar algum tipo de vida em Encélados. Porque, como a gente ainda não tem tecnologia para perfurar essa camada de gelo, a gente poderia coletar, por exemplo, essa pluma, que ela poderia trazer material aqui do fundo do oceano, né, em direção à superfície, através dessa pluma, e a gente poderia tentar encontrar algum tipo de indício de vida de algum micro-organismo, possível micro-organismo, através dessas plumas. Então, a gente não precisaria perfurar, a princípio, né, essa camada de gelo. Então, Encélados tem sido também aí um dos principais alvos que a gente pretende mandar uma sonda no futuro para tentar buscar algum tipo de vida nessa lua, tá? Bom, eu falei para vocês de lugares interessantes do nosso sistema solar, mas a gente também tem a discussão da busca de vida em locais fora do nosso sistema solar, que seriam outros sistemas estelares. Então, o que é isso? Seriam outras estrelas que abrigam outros planetas, que estão, então, fora do nosso sistema solar. Então, os planetas que estão orbitando, né, outras estrelas, são chamados de exoplanetas, né? Então, esses exoplanetas, eles vêm sendo descobertos cada vez mais devido ao avanço das tecnologias de telescópios, né, para detectar esses exoplanetas. Até pouco tempo atrás, até, digamos, 20, 30 anos atrás, a gente mal sabia que existiam exoplanetas. Hoje a lista já está, acredito que mais de 4.000 exoplanetas, né, descobertos, isso só na nossa redondeza, né, o que a gente conseguiu encontrar muito próximo do nosso sistema solar. E aí eu trouxe alguns exemplos de exoplanetas, o que a gente quer buscar em relação à astrobiologia, né, nesses exoplanetas. A gente quer um exoplaneta que tenha condições mais amenas, que sejam mais ou menos parecidas com as condições da Terra. E com isso a gente chama esses exoplanetas de exoplanetas potencialmente habitáveis. Então, que eles poderiam abrigar algum tipo de vida devido às suas condições, principalmente de temperaturas amenas. Porque a gente quer encontrar um exoplaneta que tenha condições de temperatura que propicie a presença de água líquida, né? Então, essa aqui
era a lista de exoplanetas potencialmente habitáveis em 2012, então há 8 anos atrás. Então eram 5 exoplanetas que a gente tinha encontrado parecidos com a Terra. Essa aqui foi a lista de 2013, então a gente já praticamente dobrou, né, o número de exoplanetas parecidos com a Terra. A lista em 2015, muito mais, né? E aí eu trouxe para vocês esse valor, eu acho que ele deve estar até desatualizado, porque essa descoberta ela vem acontecendo a cada momento, novos exoplanetas são detectados, então eu tinha esse valor, ele já não deve ser atualizado, mas ele foi o valor de 2019, que foram 55 exoplanetas parecidos com a Terra, né? Então, isso só na nossa vizinhança. Então, é muito legal a gente imaginar que a gente tem aí outros mundos parecidos com o nosso na nossa vizinhança. E aí a gente se pergunta, o que a gente quer detectar de vida fora do nosso planeta? Considerando tanto o sistema solar quanto esses outros sistemas estelares com seus exoplanetas. Então, a gente quer detectar o que a gente chama de bioassinaturas. Então, como o nome já diz, são assinaturas de vida. Então, seriam qualquer molécula que indique para a gente que aquela molécula veio, de fato, de um ser vivo, tá? Então, isso é uma bioassinatura. Então, que moléculas que a gente pode considerar como bioassinaturas? Por exemplo, o DNA poderia ser uma bioassinatura. A gente precisa de moléculas complexas, né, que são moléculas que são preferencialmente produzidas pela vida e não produzidas por um processo geológico somente. Então, por exemplo, o DNA a gente sabe que só um ser vivo é capaz de produzir, né, essa molécula. Fósseis a gente pode considerar também como bioassinaturas, inclusive gases a gente pode considerar como bioassinaturas. Um exemplo, né, de gases, inclusive no nosso planeta, um gás que é uma bioassinatura da Terra é o oxigênio, porque o oxigênio ele foi produzido essencialmente pela vida, a partir de mais ou menos 2,5 bilhões de anos atrás. Então, no início da Terra, não existia oxigênio. A vida produziu oxigênio no nosso planeta. Então, o oxigênio é um exemplo de uma bioassinatura de gás da Terra. Tá? Então, aqui são alguns exemplos que a gente tem, então, de bioassinaturas. E como que a gente pretende buscar essas bioassinaturas, né, fora do nosso planeta? Se a gente vai buscar em um lugar próximo, ou seja, no nosso sistema solar, a gente consegue mandar uma sonda, um robô, como é essa imagem aqui desse robô chamado Curiosity, que está lá em Marte agora, então detectando aí uma série de parâmetros do solo marciano. Então, se for regiões locais perto, ou seja, no nosso sistema solar, a gente consegue mandar um robô. Se for um local distante, a gente tem que estudar através de telescópios, né? Então, por exemplo, esses exoplanetas, a gente tem que buscar essas bioassinaturas por meio de telescópios. Mas, por exemplo, a gente não tem uma resolução para buscar num exoplaneta uma molécula de DNA, por exemplo, porque está muito longe, a gente não consegue ter essa resolução. Mas a gente poderia, por exemplo, detectar algum gás da atmosfera desse exoplaneta e que, assim como é o oxigênio aqui na Terra, a gente poderia tentar entender se esse gás na atmosfera de um exoplaneta poderia ser produzido por algum tipo de vida, tá? Então, aí a gente tem essas duas formas de tentar buscar essas bioassinaturas. E aí, uma das perguntas da astrobiologia também é em relação a qual que é o nosso futuro no planeta. Então, a gente tem aí muitas discussões em relação a mudanças climáticas que a gente vai ter cada vez mais intensas no futuro. E será que em algum momento isso vai fazer com que a gente tenha que abandonar o nosso planeta e buscar um outro mundo para a humanidade conseguir sobreviver? Então, isso também é uma pergunta que a astrobiologia se faz, né? E quando a gente pensa também nessa questão do futuro da vida, a gente está falando de exploração do espaço e não somente em questão de sobrevivência da nossa espécie, mas até mesmo como a capacidade exploratória da humanidade. Então, a humanidade tem essa característica de querer explorar novos mundos, mundos desconhecidos. Então, a questão da exploração espacial ela também vai muito em relação a isso, a gente querer explorar lugares que a gente nunca foi. E aqui, acho que aqui na Terra, a gente já explorou a maior parte dos lugares.
com exceção do fundo dos oceanos, que acho que é um dos lugares menos conhecidos do nosso planeta. Mas então a gente quer cada vez mais explorar novos mundos, né? Então a gente tem começado aí desde o início aí do século XX, né, a tentar, a partir ali de 1960, a tentar explorar o espaço. E começou, é claro, que todo mundo já deve ter ouvido falar da missão Apollo 11, que foi a missão que a humanidade pisou pela primeira vez em um lugar fora da Terra, que foi a Lua, a nossa Lua. Então aqui tem uma imagem, né, da missão Apollo 11, que foi, então, um grande marco aí da exploração espacial da humanidade. E agora, não sei se vocês já viram falar, mas existe uma estação espacial internacional que eu mencionei para vocês ali no começo, né, em relação àquele experimento que eles fizeram com aquela bactéria, com a Deinococcus radiodurans, né. Então, essa aqui é a Estação Espacial Internacional, que ela fica em órbita da Terra, e é onde os astronautas ficam a bordo dessa estação para fazer, então, toda a manutenção dessa estação, ou experimentos científicos, ou coleta de dados científicos. Então, essa aqui é onde a gente tem aí avançado na exploração espacial, mas ainda é muito ao redor aqui da nossa órbita terrestre, né? Então, a gente ainda está engatinhando em relação à exploração do espaço. Isso aqui é importante falar que são missões tripuladas, né? Tanto essa para a Lua quanto a Estação Espacial Internacional são missões tripuladas, ou seja, os seres humanos estão indo explorar esses locais. Ao contrário daquelas missões para Marte, que a gente ainda não teve nenhum humano pisando em Marte, né? Porque são missões em Marte, em outros locais do Sistema Solar, são missões não tripuladas, e são basicamente robôs que são enviados para coletar dados para a gente. E aí eu trouxe para vocês alguns dados que eu acho que é legal de vocês saberem sobre as primeiras mulheres astronautas, né, que a humanidade já teve. Então, a primeira mulher a ir para o espaço foi a Valentina Tereskova, que foi uma russa, e ela foi ali na década de 1960. Foi, então, a primeira mulher a ir ao espaço. E aí, aqui a gente tem o exemplo da primeira mulher da NASA aí ao espaço, que foi em 1983. E também a gente tem a primeira astronauta negra americana também, que foi ao espaço em 1992. Então a gente tem alguns exemplos aí de grandes mulheres para inspirarem a gente. Aí, se alguém quiser ser astronauta um dia, pode seguir aí os passos dessas grandes mulheres, que são aí a nossa inspiração na exploração do espaço. E aí, hoje a gente trouxe só alguns exemplos, mas já tem aí mais de 60 mulheres astronautas, né, que já foram para o espaço, e tem muitas outras em treinamento. Então, quem se interessar por essa questão, acho que todo mundo um dia já sonhou em ser astronauta, né? Mas quem quiser ir mais a fundo nisso, inclusive a NASA, ela tem um Space Camp, né, que é como se fosse um curso intensivo que os alunos, acho que de ensino médio também, eles têm toda essa vivência ali de treinamentos de astronautas, de como que é o espaço ali da NASA. Então, é uma coisa bem interessante de quem tiver interesse buscar esses Space Camps da NASA, tá? Que, quem tiver interesse pode procurar um pouquinho mais sobre isso. Bom, então a próxima parada que tem sido discutida de exploração espacial tripulada em Marte, né? Então tem toda essa discussão de que quando que a humanidade vai colonizar o nosso planeta vizinho, né? E tem tido várias iniciativas, inclusive privadas, como é o caso da SpaceX, que é do Elon Musk, uma empresa do Elon Musk, que tem discutido e que fala que quer fazer, então, a primeira colônia humana em Marte até 2030, ou em torno disso, né? Então, talvez a gente aí nos próximos anos, a gente vislumbre os primeiros seres humanos pisando em Marte. E aí eu trouxe para vocês aqui um exemplo, né? Eu falei aí de todas essas áreas diferentes que a astrobiologia aborda, mas eu trouxe para vocês um exemplo do meu trabalho, da minha pesquisa, né, científica, que eu desenvolvo lá no Instituto Oceanográfico da USP, né, como eu falei no começo. E na minha pesquisa, o meu objetivo
é estudar os limites da vida em um vulcão ativo lá na Antártica, né? Então, o meu objetivo, então, nesse trabalho é entender como que a vida consegue sobreviver e quais são os limites da vida em relação à temperatura. Então, o que a gente vê nesses vulcões numa região polar, como é o caso da Antártica, a gente tem temperaturas muito quentes e, ao mesmo tempo, temperaturas muito frias. Então, esses extremos de temperatura, a gente encontra muitos extremófilos ali. Então, a gente quer descobrir nesse trabalho novos extremófilos aí recordistas em relação a esses limites da vida e tentar buscar algumas respostas em relação a esses extremófilos. Então, só para vocês, não sei se vocês já ouviram falar, né, que a Antártica, ela é um continente gelado que está localizado lá no Polo Sul. Então, aqui a gente tem a pontinha da América do Sul, e aqui, né, a continuidade, então, a gente tem a Antártica. A Antártica, ela é isolada de todos os outros continentes há milhões de anos, e atualmente a gente encontra 4 vulcões ativos, né, na Antártica. E eu esqueci de mencionar que lá na Antártica é onde a gente encontra algumas das condições mais extremas do nosso planeta. Inclusive, a temperatura mais baixa da Terra, que foi de cerca de menos 89 graus, foi detectado lá no centro do continente. Então, lá tem condições muito geladas, de ventos muito intensos, e as condições lá realmente são muito inóspitas. E além dessas condições inóspitas, então, a gente tem esses 4 vulcões ativos no momento, né? Então, eles estão agora ativos. E o vulcão que eu estudo é chamado de Ilha Deception, que na verdade é uma ilha mesmo. E essa ilha, ela tem esse formato, e a ilha em si é o próprio vulcão. Então, aqui vocês podem ver que essa parte que a gente está enxergando é a borda superior do vulcão, tá? E a maior parte dele está submerso, está abaixo ali do nível da água. Então, vocês podem ver que teve, na verdade, uma erupção há 10 mil anos atrás, nessa ilha Deception, e que teve um colapso da borda do vulcão. E aí o mar, ele inundou a caldeira desse vulcão. Então, isso aqui que vocês estão vendo é a caldeira do vulcão inundada pelo mar. E é o único lugar do planeta que a gente consegue entrar de navio dentro da caldeira de um vulcão ativo. Então é um lugar absolutamente incrível e maravilhoso. Eu sou meio suspeita para falar, porque é o meu lugar preferido, né? De todos os lugares que eu já fui, é o meu lugar preferido. E aí aqui vocês podem ver nesse vídeo que a gente estava a bordo de um navio, que é um navio que a gente faz a pesquisa. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais para frente. Como que a gente faz para ir até a Antártica e coletar essas amostras no nosso trabalho. E esse paredão que vocês estão vendo é essa entrada aqui da Ilha Deception, né, que a gente estava, então, entrando em direção a essa caldeira. E para vocês terem uma ideia de tamanho, a caldeira, ela tem 9 quilômetros, né, de extensão, e essa entradinha tem 200 metros. Então, o navio, ele entra bem colado ali naquele paredão, e é uma manobra ali bem complicada, porque é cheio de pedra no fundo, então é bem tenso essa entrada. E a gente, então, entra em direção a essa caldeira para coletar as nossas amostras. E aí, o que a gente tem aqui de imagem, e nesses vídeos também, é já no interior dessa caldeira, né? Então, aqui, vocês estão vendo que tem essa fumaça, que são fumarolas. Então, como é muito quente, o vulcão está ativo, sai todo esse gás e essa água fica fervendo ali, onde sai essa fumaça. Então, a gente encontra temperaturas que chegam a mais ou menos 100 graus. Então, é muito quente, onde fica próximo dessas fumarolas. E vocês podem ver que aqui também nesse vídeo tem umas bolinhas saindo na água, porque a gente tem fumarola também submersa, né, que está abaixo do nível ali da água. E aí a gente vê essas bolinhas saindo ali na coluna d'água, né, que a gente chama essas bolinhas, porque são essas fumarolas, é o gás do vulcão que está sendo emitido. E esse gás, ele é composto principalmente de H2S, que é gás sulfídrico, então tem aquele cheiro de ovo podre bem forte, assim, é uma maravilha. E aí, vocês podem ver que bem próximo a gente já tem as geleiras, né, típicas da Antártica, com tudo congelado.
Então, vocês podem ver que essa temperatura, esse gradiente de temperatura, né, que a gente chama, de 100 graus a zero, a temperaturas negativas, ele é muito próximo e muito intenso. Então, com isso, a gente tenta estudar esses extremófilos. E como a gente faz para estudar esses extremófilos? Se a gente fosse pegar essas amostras ali daquele sedimento, daquela fumarola, e se a gente fosse cultivar essas bactérias no laboratório, existe uma estimativa que a gente só consegue cultivar 1% de quem está no ambiente. Por quê? A gente não consegue reproduzir todas aquelas condições que estavam no ambiente no laboratório. Então, a gente não consegue cultivar a maior parte dessas bactérias. Então, como que a gente faz para estudar quem são os extremófilos que estão sobrevivendo ali naquele ambiente? A gente estuda o DNA deles. Então, o que, que a gente faz? A gente pega aquele sedimento que estava ali naquela fumarola, a gente extrai o DNA dessas bactérias e a gente sequencia esse código genético delas. Então, vocês sabem que o código genético é o código da vida. Então, decifrando esse código genético, que são aquelas letrinhas que vocês devem lembrar, A, G, T, C, decifrando todo esse código, a gente consegue responder uma série de questões. Por exemplo, a gente consegue responder quem são esses extremófilos, como que eles sobrevivem ali. Então, quais genes que eles têm para conseguir sobreviver numa temperatura de 100 graus ou numa temperatura de 0 grau? E o que, que eles estão fazendo ali? Como que eles conseguem se alimentar nesse ambiente, que é o metabolismo, né, desses micro-organismos. Então, a gente consegue desvendar tudo isso a partir desse código genético desses extremófilos. E como que isso ajuda a gente na astrobiologia? Porque a gente sabendo, tentando entender quais são os limites da vida aqui na Terra e como que a vida é capaz de sobreviver a essas condições, a gente consegue direcionar melhor os alvos para a gente buscar a vida fora da Terra. Inclusive, a gente consegue desenhar melhor quais bioassinaturas seriam ideais para a gente buscar, então, nesses locais fora da Terra, como, por exemplo, naquelas luas geladas que abrigam aqueles oceanos extraterrestres, né, que são aquelas luas Encélados e Europa. Então, a gente tentando entender ambientes parecidos aqui na Terra e tentando entender como que a vida sobrevive a isso, a gente, então, consegue direcionar melhor como a gente poderia buscar bioassinaturas em Encélados ou Europa, por exemplo. E aí eu vou contar para vocês, não vou me estender muito, mas é que eu acho que é uma coisa que as pessoas geralmente se interessam em saber, que é como que a gente faz para participar dessas expedições para a Antártica. Então, desde que eu estava na faculdade, eu achava assim, eu sempre fui apaixonada pela Antártica e por estudar extremófilos da Antártica, só que para mim era uma coisa tão distante que eu achei assim que nunca na minha vida um dia eu ia conseguir ir para a Antártica participar de alguma coisa relacionada a isso. Eu nunca imaginei. Só que durante o meu doutorado, né, que eu fiz lá no Instituto Oceanográfico da USP, eu tive a oportunidade de participar de algumas expedições para a Antártica. E isso eu acho que com certeza foi um dos maiores sonhos que eu realizei na minha vida. Assim, eu fico até emocionada de falar, porque era um sonho que eu tinha e realmente não era uma coisa que eu esperava realizar. E eu enfim, consegui realizar, então participei dessas expedições para coletar amostras lá na Antártica. Então, hoje, até o momento, né, eu participei de 4 expedições para a Antártica, e com certeza cada uma delas foi muito única e mágica e incrível, tá? Então, mas eu vou contar um pouquinho para vocês de como que acontece, então, essas expedições científicas para a gente coletar essas amostras lá na Antártica. Então, essas expedições, elas acontecem pelo Programa Antártico Brasileiro, tá? Então, a sigla se chama ProAntar, que é uma iniciativa aí tanto do CNPq, que é o órgão, né, de pesquisa, quanto da Marinha do Brasil, que também faz toda a logística para a gente participar dessas expedições. E aí, antes da gente ir para a Antártica, a gente precisa fazer um treinamento, né? Então, esse treinamento, ele se chama treinamento pré-antártico, e a gente fica numa ilha, lá no Rio de Janeiro, que se chama Ilha da Marambaia, que é um centro da Marinha, e a gente fica confinado lá uma semana, dormindo nos alojamentos da Marinha mesmo, fazendo todo
o treinamento que a gente precisa para ir até a Antártica. Então, a gente faz desde treinamentos físicos, né? A gente tem que correr, fazer testes físicos, mas também treinamentos de sobrevivência. Então, a gente experimenta as vestimentas, as roupas que são próprias para frio polar, que é como essa aqui, esse macacão que se chama Mustang, que a gente parece tipo um Teletubby gigante ali, né? A gente fica com essa roupa, que a gente mal consegue se mexer, então é bom a gente experimentar, né, para já se acostumar com aquilo. E a gente tem que fazer um exercício de sobrevivência no mar. Então, porque lá a gente, na Antártica, a gente se movimenta muito através de botes, né? Para ir até o lugar que a gente vai trabalhar, vai coletar as amostras. Então, a gente faz um treinamento de simulação como se o bote tivesse virado. Então, a gente precisa, com esse macacão, com esse Mustang, a gente precisa subir no bote, virar o bote e depois desvirar o bote. Então é uma etapa que não é assim muito fácil, mas assim também não é nada muito difícil. Então e é importante um treinamento de sobrevivência que a gente tem que fazer. E aí essa roupa que a gente usa, esse Mustang, ele também é flutuante. Então ele serve além de tudo como um colete, como se fosse um colete salva-vidas. E ele protege, é claro, do frio. E lá na água da Antártica, a temperatura em média é 0 grau. Então, se você cair com a roupa normal que a gente usa, a gente tem mais ou menos uns 30 segundos de vida. E com essa roupa, com esse macacão, a gente ganha aí 1 minuto e meio de vida, né? Então, é 1 minuto a mais para você repensar a sua vida e para conseguir aí sobreviver por exemplo, se virar o bote, você consegue subir no bote, desvirar e voltar salvo, né, e seguro. Então, esse treinamento é muito importante. Então, a gente também assiste uma série de palestras lá de várias questões meteorológicas, geográficas da Antártica, de logística. Então, a gente fica ali uma semana completamente imersos durante esse treinamento. E aí, depois que a gente passa por tudo isso, finalmente estamos aptos a participar dessa aventura, né, que é a expedição antártica. E a gente inicia essa expedição saindo do Rio de Janeiro, e essa aqui é a nossa carona, né, até a Antártica, que é esse avião, que é um avião da aeronáutica, se chama C-130, é um Hércules. E nesse avião, ele não é nada confortável, na verdade. Vocês podem ver aqui, tem uma foto, essa foto foi tirada com flash, porque lá dentro é escuro, só tem 2 janelas, quase não tem janela, e a gente senta nesses bancos de lona em cima de um ferro, então é nada confortável, a gente tem que cruzar a perna com a pessoa da frente, é muito barulhento, muito barulhento. Você não consegue conversar, mal consegue escutar música, e ele é mais lento do que os aviões comerciais, porque ele é de hélice, ele voa mais baixo, enfim. Mas apesar de todo esse perrengue, eu acho maravilhoso voar nesse Hércules. Eu me sinto assim num filme de ficção científica, de expedição, né, entrando nesse Hércules. E toda a logística, assim, eu acho muito legal. Apesar de todo o desconforto, vale a pena. E aí a gente chega numa cidade, né, com esse Hércules, no sul do Chile, que é na região da Patagônia chilena, que se chama Punta Arenas. E aí nessa cidade, muitas vezes a gente pode ou atravessar para a Antártica com o próprio Hércules, com aquele avião, ou a gente atravessa de navio e a gente continua também as pesquisas lá na Antártica dentro do navio. Então, muitas vezes eu já fiquei 1 mês, 2 meses morando no navio. Então, esse navio, ele é um navio que foi comprado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, ou pelo MCTIC, e ele é operado pela Marinha do Brasil. E então, é um navio de pesquisa, ele faz pesquisas oceanográficas. E então, a gente, quando chega lá em Punta Arenas, a gente se muda para o navio. Então, esse navio, ele vira a nossa casa aí, pelo menos por 1 mês, no mínimo, que é o tempo mínimo que a gente fica a bordo fazendo os nossos trabalhos. Então, a gente sai lá do Chile e atravessa os canais chilenos, e é uma região muito linda. A gente já começa a ver as primeiras montanhas de neve, né, com picos de neve, e as primeiras geleiras também. Então, ali no fundo tinha, né, uma geleira. Deixa eu voltar um pouquinho, deixa eu ver. Acho que não tá dando pra... aqui. Então, aqui é uma geleira, né, que a gente tá vendo,
ali nas regiões dos canais chilenos. E aí a gente tem uma aventura realmente, que é atravessar a região do Drake, que é um encontro ali do Oceano Atlântico com o Pacífico, entre a América do Sul e a Antártica. E a região que a gente tem aí as condições mais conturbadas meteorológicas. Então, lá no Drake, a gente tem uma tempestade atrás da outra, o que gera ondas muito altas. Então, as ondas elas chegam em torno de 4 metros, né? Então, elas é uma condição ali bem divertida e que a gente fica mais ou menos 5 dias com esse balanço aí do navio para atravessar o Drake e chegar na Antártica. Então, o que você tem que fazer aí nesses 5 dias? Basicamente morrer. Então, você não consegue fazer muita coisa. Você fica lá na cama. Então, a cama dentro do navio é treliche. Então, são 3 camas, né, uma em cima da outra. E ela é tipo um bercinho para você não cair com o movimento do navio. E aí, dependendo do movimento, ou você fica deitado na cama quase de pé e ponta cabeça, ou você fica fritando na cama, dependendo de como ele está passando as ondas. E aí você tem que amarrar tudo seu, porque senão cai, né, por causa do movimento do navio, você mal consegue andar e tomar banho. Eu confesso que eu já fiquei alguns dias sem tomar banho. E aí a gente toma remédio, né, para não enjoar, porque todo mundo mareia, né, não tem jeito. Mas, assim, de maneira geral, eu adoro também fazer essa travessia do Drake. Eu acabei acostumando e eu acho muito legal, assim, eu acho uma super aventura fazer essa travessia. E o incrível é, depois disso tudo, né, de todo esse sofrimento ali de uma semana, né, com esse mar ruim, a gente começa a ver as primeiras paisagens geladas da Antártica. Então, com certeza, é aí um momento, assim, muito emocionante, né? Depois de ter passado aí uma semana sofrendo, a gente vê aí esse lugar aí tão inóspito, intocado, e a gente tem a oportunidade de fazer os nossos trabalhos, então, nessa região. Então, esse aqui é a visão aérea do navio que a gente fica, né, que eu falei que a gente fica aí um mês ou até mais tempo, e esse navio, ele não é quebra-gelo, então ele não consegue passar em regiões que estão muito fechadas, mas ele tem todos os equipamentos de oceanografia também que muitos projetos, outros projetos precisam para fazer as suas pesquisas científicas. E aí, o Brasil ele tem uma estação, né, de pesquisa, a Estação Antártica Comandante Ferraz, que fica na Ilha Rei Jorge, ali perto da Península Antártica. E aí, essa estação, infelizmente, ela sofreu um incêndio em 2012. E só que uma nova estação foi construída, eu acabei até esquecendo de atualizar essa informação, que a estação nova ela já foi inaugurada em janeiro desse ano. Inclusive, se vocês buscarem alguns vídeos na internet, já deve ter imagens de dentro da estação. Ela ficou altamente tecnológica, tem mais de 15 laboratórios, e ela tem sido aí uma das melhores estações, comparando até com muitos outros países que a gente tem na Antártica. Então, essa estação do Brasil, ela realmente ela foi construída de maneira muito... com uma tecnologia muito nova e com muitos laboratórios que vão, então, suportar aí todas as pesquisas que vão vir aí no futuro do Brasil, né, dentro do Programa Antártico Brasileiro. E aí, só para vocês verem alguns vídeos de como que é a logística, né, para a gente coletar as amostras, a gente desce do navio nessa escada aí de corda, e essa escada, ela chama quebra-peito, então ela balança dependendo de como está a condição do mar, e aí às vezes é difícil a gente descer ou subir, porque a gente está de bota, com a roupa grande, né, mais pesado. Então a gente desce essa escada em direção ao bote, né, e o bote estava aqui embaixo. E aí, nesse bote, a gente vai até o lugar que a gente precisa coletar as nossas amostras. Então, a gente, às vezes, fica aí do navio até o lugar que a gente vai coletar, dá uns 30 minutos de bote, mais ou menos. E aí, muitas vezes, a gente vê essas condições de gelo, de fragmentos de gelo no mar, né? E que a gente tem que tomar cuidado também com essas condições. E lá na Antártica, as condições, elas mudam drasticamente, as condições meteorológicas. Então, às vezes, está um dia lindo, de repente vem uma tempestade. Já teve vez que a gente teve que voltar para o navio, no bote, com GPS, porque a gente não enxergava absolutamente nada. Assim, então, graças ao GPS, a gente conseguiu voltar em segurança. Então, lá a gente tem que tomar muito cuidado com todas essas condições meteorológicas e respeitar essas condições. Então, aqui mais algumas imagens, né, de coleta.
Algumas regiões, quando a gente tem que coletar no alto de geleiras, que a gente não tem como chegar a pé, a gente tem o apoio de helicópteros da Marinha, então esses helicópteros, eles deixam a gente numa região, a gente fica com rádio em contato, sempre vai um alpinista, né, que é um especialista nessas regiões polares, para acompanhar a nossa segurança, e então a gente, assim, fica muitas vezes horas e horas trabalhando em campo, o que dá frio, dá fome, a gente leva comida, claro, mas não é uma condição, assim, muito tranquila, a gente tem que ter um preparo aí físico e psicológico, porque a gente sente realmente frio depois de muito tempo exposto a essa condição. Mas, assim, tudo tem prós e contras, né? Então, apesar dessas condições difíceis, é um trabalho que é muito recompensador. Eu sou realmente apaixonada por essa parte aí de participar dessas expedições. E a gente também faz algumas coletas do navio, que nem eu falei, a gente trabalha também com sedimento de mar profundo lá, então isso aqui, vocês estão vendo essa gosma e essa lama, a gente coletou a 1 quilômetro de profundidade lá no fundo do oceano, para estudar também os extremófilos que vivem ali, então a gente também, o navio tem todos os equipamentos para a gente estudar e coletar essas amostras, e a gente também tem um laboratório no navio, que a gente consegue fazer alguns experimentos, a maioria deles a gente tem que trazer para cá, para trabalhar com eles no laboratório aqui na USP, né, mas muitos a gente consegue fazer a bordo do próprio navio, então a gente coleta as amostras, e depois de horas de coleta, a gente ainda tem que ainda ir para o laboratório trabalhar com esses experimentos, então às vezes a gente fica 24 horas trabalhando direto, assim, então é bastante trabalho que a gente tem durante a expedição. E aí, só para encerrar, né, acho que eu já falei muito, linkando, então, o final com a astrobiologia, então eu contei para vocês a minha experiência dentro da astrobiologia, que é estudando esses extremófilos desse vulcão ativo, mas a astrobiologia, ela tem muitas áreas dentro da astronomia, da física, da geologia, da química e até da filosofia. E o desafio nosso da astrobiologia é a gente conseguir conectar todas essas áreas aí nessa ciência multidisciplinar. Porque só assim a gente vai conseguir, talvez, no futuro próximo, responder aí a uma das maiores perguntas da humanidade, né? Será que a gente está sozinho no universo? Ou será que a gente, no futuro breve, vai vislumbrar aí os primeiros passos da humanidade fora do nosso planeta? Então, a partir disso, que com todos esses estudos, eu só dei o exemplo do meu, mas assim, são muitos estudos de muitas áreas diferentes da astrobiologia para tentar responder a essas grandes perguntas. E aí eu vou encerrar com uma frase do Carl Sagan, que é um astrônomo que vocês se interessam por coisas do espaço, com certeza já ouviram falar sobre ele, que foi aí um astrônomo que trabalhou bastante com divulgação, né, da astronomia, e ele deixou essa frase que, para mim, é uma das frases mais inspiradoras que eu já li, e que me inspira muito. Às vezes, todo mundo fica desanimado algum momento da vida, e toda vez que eu estou desanimada, ou por algum motivo, eu tento ler essa frase, que eu acho incrível, que ela fala, em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. Então, isso, eu acho que a ciência traz essa liberdade para a gente, que é realmente incrível. A gente, com as ferramentas necessárias, a gente pode descobrir, então, coisas incríveis, que o universo, que estão aí para a gente, né, descobrir essas questões aí de origem da vida, origem do universo. Então, as respostas estão aí, né, basta a gente usar as ferramentas da ciência para a gente tentar descobrir um pouquinho sobre essas respostas. E então, eu deixo também para vocês de inspiração, que aí quem quiser seguir a carreira na ciência, também vocês podem pensar que a geração de vocês provavelmente vai descobrir coisas muito incríveis, tá? Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Eu acabei esquecendo de deixar o meu e-mail, mas eu vou escrever aqui rapidinho. Então, esse aqui é o meu e-mail. Se alguém tiver algum interesse a mais na astrobiologia, se tiver alguma dúvida, qualquer coisa que vocês se interessem, queiram entrar em contato, vocês podem ficar à vontade para me escreverem, que eu vou ficar muito feliz de poder ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Então, acho que era isso. Eu agradeço muito às Astrominas
pela oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre um assunto que eu sou apaixonada. Então, eu realmente agradeço muito essa oportunidade e eu tenho certeza que esse evento aí vai trazer muito sucesso e inspirar aí muitas meninas aí que podem ser a nossa nova geração de cientistas brasileiras. Então, muito obrigada a todas e beijos em todas. Fiquem bem em casa e seguras. Beijos.